Fala galera, um cara muito especial, um profissional, um baita profissional. Nossa, qualquer coisa, você sempre foi muito prestativo, sempre me dão conselhos, cash, e você está acreditando na gente. Então, o mínimo que eu podia fazer é vir aqui e responder para eles. E é isso aí. Eu gostaria de primeiro agradecer de ter me recebido aqui. Eu sei que você é bem ocupado aqui. Houston, Downtown, Acidentes. Por estar aqui com vocês. Obrigado, Éder. Um abração para você. Estou esperando vocês aqui na próxima vez. Obrigado também ao seu público aí por esse carinho, por esse respeito que a gente sempre vê. Bom, vamos lá, Lauri. Eu sou o único advogado na minha família, né? Então eu não venho de uma família de advogados. Geralmente você vê família, vai puxando os outros, né? Então, interessante. Meu pai era formado em Direito, mas meu pai não exercia. Meu pai ele tinha também faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura, então ele sempre teve uma empresa. Meu pai como auxiliar de office boy. Sabe o que faz um auxiliar de office boy? De tudo? Não, ele vai para a fila aguardar o lugar no banco para o office boy chegar e não perder tempo. Então, eu acho que você foi o primeiro a fazer isso? Fui o primeiro a fazer isso. Eu ia de ônibus para os lugares, guardava o lugar na fila para o office boy, para o office boy não perder, porque ele era meu chefe. Então ele não podia perder tempo no banco. Aí ele chegava, eu entrava no meu lugar na fila, eu já ia para outra fila de outro banco para ele pagar as contas. Bem eficiente. Então, eu fiquei nessa empresa dos 13 até os 23 anos, foram 10 anos direto lá. Cheguei até gerente dentro dessa empresa, porque meu pai demorava 5 anos para me promover, então seria, né? E aí eu vim para os Estados Unidos, fui estudar inglês no ILS do Ecker College. Então, quando você veio para os Estados Unidos pela primeira vez, foi nessa vez aí? Foi dessa. Não, eu já vinha para passear, né? Eu vinha sempre passear. Certo. Mas primeira vez para estudar foi dessa vez. Eu tinha 22, 23 anos. Aí eu vim para cá, fui pro ILS do Ecker College em St. Petersburg. E fiz 6 meses de inglês ali. Fiz o TOEFL. Aí, na sequência, eu me matriculei no próprio Ecker College, num curso de especialização que eles tinham em International Business e Global Affairs. Me graduei nesse curso, voltei para o Brasil. E aí, o que acontece? Essa parte aqui é muito legal, né? Quando eu fiz lá, quando você faz o seu curso, eu vim com o F1. Quando você vem com visto F e faz um curso de graduação, especialização, alguma coisa, você ganha o OPT, que é o Optional Practical Trainer. Aí onde você pode trabalhar por um ano, né? Aí eu pedi meu OPT um pouco antes de me graduar. E eu fui trabalhar numa empresa que fazia International Business. Na verdade, eles faziam muita importação e exportação de peças de carro. Então a gente mandava muito pastilha de freio para vários países do mundo, importava muitas coisas de vários países do mundo. E eu aprendi muito ali com eles, sempre dentro da área legal, contratual, né, que era a área que eu queria trabalhar. E aí eu recebi 3 propostas de trabalho. 2 para ficar nos Estados Unidos, uma para ir para a Cidade do México. Onde você ou qualquer outra pessoa escolheria? Eu escolheria os Estados Unidos. Pois Por isso que eu tô aqui, né? Eu escolhi os Estados Unidos, então. Eu escolhi Cidade do México. Qual foi o motivo? O que, meu caro? Né? Futebol e festa. Pois é, né? Então, assim, na verdade, o que eu pensei? Eu vou aprender uma outra língua. Porque eu já estava 1 ano e pouco, quase 2 anos dentro dos Estados Unidos, já falavam inglês razoavelmente bem. Eu falei, pô, eu vou para lá. Eu nem pensava em green card, não pensava em nada disso. Eu pensava em oportunidade de aprender, né? Eu queria aprender. E aí eu falei, vou ficar lá no México. Eu tinha um contrato de trabalho, uma oferta de trabalho para ficar no México, na Cidade do México, que é totalmente diferente do resto do México, né? Quem não conhece, vale muito a pena ver. O México é uma coisa, a Cidade do México é outra coisa. Até fisicamente as pessoas são bem diferentes dos outros mexicanos que a gente vê. Nunca visitei, então... É muito parecido com o brasileiro. Mas eu gostaria de visitar, sim. A Cidade do México em si, você vai ver muita gente muito parecida com o brasileiro. Né? Ele é mais claro de pele do que o mexicano, que ele é um pouco mais moreno de pele, né? Ele é mais alto, não é aquela cabeça redondinha parece maia, né? Aquela cultura, aquele DNA mais maia.
Não é, o mexicano ele é diferente. É só se olhar ali o Pérez, né, da Fórmula 1, ele é mexicano da cidade do México mesmo. Se você olhar ali, você vai ver. É bem aquele escolha errada. Né? E aí, o que você faz? Então, aí eu falei, não, eu vou voltar pro Brasil, vou abrir meu escritório e vou tocar minha vida. Porque eu tinha que abrir meu escritório, porque ninguém tinha escritório na minha família. E aí nós começamos a garimpar. 2 anos depois, meu pai faleceu. E aí eu acabei tendo que absorver algumas coisas, mudar a estrutura da empresa dele, porque a empresa dele de construção civil a gente não tinha outro engenheiro dentro da família, então ela passou a virar uma empresa de investimento. Meu pai era herdeiro de uma família que vinha jogado no meio dessa história aí, falando, bom, certo, vamos colocar a casa em ordem. E aí foi quando eu comecei efetivamente a trabalhar e mexer com o direito internacional, que começou naquela sementinha do Eker College, que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, mas começou ali dentro da área internacional, que fez com que eu começasse a mexer assim que eu voltasse para o Brasil. E aí eu comecei a trabalhar com a área de imigração, mas voltada para a área específica de vistos de trabalho emitidos no Brasil. E aí ela foi crescendo e tomando uma proporção diferente, faz 19 anos atrás. Uau, 19 anos atrás. Só vem crescendo, né? É aquele negócio, né, Lauri? A gente fala, aqui eu tô conversando com um amigo, né? Então a gente não tem aquele negócio de pintar o palhaço de colorido, né? Já passei bastante dificuldade, né? Essa história de que se você falar, poxa, dentro de uma empresa, você falar, a empresa só veio crescendo. Não, a gente já teve um monte de coisa. E faz parte, né? Faz e parte, assim que se aprende. Se aprende. E hoje, honestamente, eu falo pra você, eu converso muito com a Cris sobre isso. Eu não tenho intenção nenhuma de expandir, de crescer dessas coisas, porque a gente sempre... É muito mais legal você ter uma estrutura num formato boutique, né? Como você viu aqui, as salas são pequenas, sim, né? Sim. Ficam 2, 3 pessoas dentro de cada sala e as salas são pequenas. Então a gente não quer mega estrutura. Exagero. A gente não precisa disso, entendeu? Entendi. Então a gente prefere ter menos clientes, a gente seleciona mais os clientes que a gente tem hoje, a gente filtra muito mais o tipo de processo que a gente pega. E a gente prefere ter uma equipe mais enxuta e eficiente do que você ter 30 pessoas trabalhando dentro de uma rotatividade. Né? Porque se você tem 30, você paga mal. Se você paga mal, a pessoa vai ficar um pouco de um tempo. E aí você começa um processo com um, vai terminar o processo com o outro. Vira aquela lambança dentro da situação. Então a gente tentou fazer um negócio mais enxuto, mais estruturado. Hoje nós somos 17 dentro da empresa e não temos intenção de 18 não pode, não? Aconteceu. Eu tô procurando 17, emprego, né? Aqui, ó. Não é um número específico. 17, então vamos deixar no 17. Tá de bom tamanho já. Mas quando você decidiu vir morar nos Estados Unidos? Quando nunca foi decidi. assim? Nunca decidi. Eu sempre gostei dos Estados Unidos, né? Cresci, vim muitas vezes para cá, quando eu era moleque. E a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos é curioso, porque eu tinha 14 anos. E por que eu vim só com 14 anos? Porque meu pai, mineiro, filhos de mineiro, minha mãe mineira, falaram, olha, você primeiro precisa conhecer Minas Gerais inteiro, depois você vai conhecer outros lugares do mundo. Então eu conheço cada uma das cidades de Minas Gerais. Eu não conheço nada de Minas Gerais, mas eu devo, porque tenho familiares que veio de lá também, então... Eu conheço inteiro. Meu pai, eu nunca morei em Minas, meu pai saiu pequeno de Minas para São Paulo, foi para o interior de São Paulo, Bauru, mas assim, ele sempre manteve uma paixão pelo estado de Minas Gerais, né? Então eu sempre tive que ir para lá, minha infância foi basicamente passeando em Minas Gerais, conhecendo cidades históricas, conhecendo a história de Minas Gerais, conhecendo as minas de Minas Gerais, que muita gente imagina que Minas só tem ali em Mariana, né? Não é, você tem um monte de outros lugares ali que são bem legais. E a cultura mineira é uma coisa muito legal, principalmente na culinária, né? Minha mãe cozinha pra caramba, então eu cresci vendo isso. Aí vim para os Estados Unidos e eu sempre falava para as pessoas, né? Quando eu fizesse 50 anos, eu queria me aposentar e morar em Miami. Morar em Miami. Tô com quase 50, tô com 47, quase 48. Não penso em me aposentar, eu acho que se o dia que eu aposentar eu morro, porque a cabeça vai
Sempre quer ficar ativo, né? Não dá, não dá, eu não consigo. Eu não consigo nem tirar férias, pra você ter ideia. Cada vez que eu penso em tirar férias, eu começo a entrar em pânico dentro de mim mesmo, porque eu falo, poxa, mas vai precisar disso, vai precisar daquilo, vai precisar daquilo. Pô, mas tem minha sócia, tem um monte de gente, tem o Bob que toca as coisas aqui. Mas aí que entra a pessoa número 18. Pra segurar ali toda essa estrutura. Pra te dar aquele empurrão. Vamos sair de férias, vamos. E aí, mas assim, eu amo muito a estrutura que a gente tem, né? O que a gente faz, dentro da simplicidade, do propósito da coisa, eu acho que eu gosto bastante. Então, quando você faz uma coisa que você gosta, é como se não estivesse trabalhando. E aí, quando eu tinha 32 anos, veio o Rafa. Eu tinha uma empresa, eu tinha já a minha advocacia, eu administrava uma das faculdades, junto com meus primos, e eu tinha uma empresa em São Paulo que chamava Infinite Trade. Muitas pessoas falam, não é Infinite, é Infinity, né? Mas não é com Y, é com E no final, é Infinite mesmo. Infinite. E essa empresa ela era sediada em Miami, mas a filial dela era em São Paulo. E eu fazia a mesma coisa que eu fazia nessa primeira empresa que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos, né? Quando eu tinha quando eu estava fazendo meu estágio, vamos chamar assim, 20 e tantos anos atrás. Que a gente fazia importação e exportação de pastilha de freio para cá. Então era pastilha de freio, disco de freio, paleta de limpador de para-brisa, né? E cheirinho para cá. Tudo, algumas coisas americanas, algumas coisas alemãs e algumas coisas chinesas. E a gente mandava para lá. E aí eu vinha muito para os Estados Unidos. Então eu ficava sempre 40 dias no Brasil, 10 nos Estados Unidos. 40 no Brasil, 15 nos Estados Unidos. 40 no Brasil, 10 sempre é trabalho. Não era trabalho, porque eu vinha para cá para me divertir e fazer compra, né? Eu fazia a via sacra ali e conhecia ali os distribuidores. Eu ia lá, escolhia o que eu queria, fazia o pagamento para eles e voltava, ia me divertir e voltava para o Brasil. E nisso, o Rafa tinha 1 ano, mais ou menos, quando eu me divorciei da mãe dele. E aí eu fiquei praticamente 1 ano longe dos Estados Unidos, porque foi o período do divórcio, eu estava brigando pela guarda dele, eu fiquei com a guarda dele, e não porque ela era uma má pessoa, não era, sempre foi, se tornou uma das minhas melhores amigas. Nunca ouvi você falar mal dela, então. Não, e não é porque ela faleceu, é porque realmente a gente tinha um relacionamento muito legal, ela se tornou aí, depois que a gente divorciou, ela se tornou de longe assim a minha melhor amiga, sabe? A gente de conversar, de bater papo. Ela era a única pessoa que tinha procuração minha para agir no meu nome no Brasil quando eu estava aqui. Então assim, era uma pessoa mesmo depois de divorciado. Então a gente tinha um relacionamento muito legal. Chegamos à conclusão de que seria melhor o Rafa ficar comigo e realmente foi a melhor decisão para todo mundo. E ele vinha muito comigo, né? Ele estava sempre aqui comigo. Então, se você pegar o álbum dele de pequenininho, tinha fotos dele sempre viajando comigo e a gente sempre junto. Eu vim fazer depois LLM aqui nos Estados Unidos, ele tinha 2 anos também, ele dormia na sala. Ele sentava, a gente juntava 2 cadeiras, eu botava uma jaqueta que eu vestia, botava, ele deitava em cima, dormia na sala e eu ficava assistindo aula ali, e isso por muito tempo. E quando ele fez 4 anos... ele começou a jogar basquete e nessas de jogar basquete, de conhecer Miami e jogar, ele foi para um summer camp do Heat, do Miami Heat. Acabou ali, o treinador achou legal ele jogar, falou, olha, esse menino eu acho que vale a pena você investir nele. E isso foi quando veio a ideia de, poxa, vamos ficar aqui. E aí quando nós voltamos para o Brasil, o Rafa falou, olha, eu queria ficar nos Estados Unidos, pai. E aí, ele estava já? 4. 3 e pouquinho, 4. Já queria estar aqui nos Estados Unidos? Já queria estar aqui. Ô, louco. Ele já se sentia mais aqui do que lá. E aí eu sentei com a mãe dele, conversei com a mãe dele, a gente negociou a vinda, né? Ela falou, olha, eu não quero ficar longe dele. Eu falei, não, eu uma vez por mês eu pago a passagem para você e te dou $1.000 para você ir lá visitar.
E aí eu pergunto para vocês, né, você também, se, vamos dizer que você tem um filho, a mãe do seu filho fala, ó, eu quero uma passagem a cada 15 dias e $1.000 a cada 15 dias para deixar ele lá. Você topa ou não topa? Bom, eu não tenho filho, então é difícil, mas da maneira que eu viria, se eu puder visitar facilmente, eu não teria tanto problema. Pois é. Não é questão de dinheiro, né? É questão de poder ver a criança. Aí o que eu fiz? Aí eu falei assim, topa. Por quê? Primeiro, porque ela trabalhava, eu sabia que o chefe não ia dispensar de jeito nenhum. Né? Segundo, Lauri, todo mês se arrumar a mala, desarrumar a mala, para pegar avião, 3 horas de aeroporto, mais 8 horas de viagem. Eu falei, ela vai vir. Vou falar a verdade, para vir aqui hoje foi a melhor coisa, porque eu só peguei uma mochila, porque amanhã eu volto, né? Então, é 2 horas e meia, nada demais. Não faz imigração, não faz alfândega, não faz nada, né? Nada. Mas aí eu pensei comigo, eu falei, poxa, eu vou topar, porque se ela quiser vir, tudo bem, eu vou, mas eu acho que no primeiro, segundo, terceiro mês já não vai ser todo mês, vai passar para 45 dias, depois 60, depois 90, e aí assim eu vou administrando, às vezes a gente vai para o Brasil, então eu falei, vai estar tranquilo. Aí foi super tranquilo, administramos super na boa, infelizmente ela faleceu em 2016, mas até então a gente sempre teve um relacionamento muito legal. E quando o Rafa fez 4 anos foi quando a gente decidiu de vez, ó, vamos e vamos ver o que acontece. Como eu já tinha empresas aqui, mega empresário. Não, eu tinha uma empresa aqui. All it takes is one. Você precisa uma só. Aí nós resolvemos fazer a transferência através da empresa e foi assim que foi. Pô, legal, muito bacana. E esse foi em que? Em 2016? Foi... Não, já foi antes disso, né? Foi bem antes. Foi o Rafa, 2016 quando ela faleceu, mas já estavam aqui. 2016 ela faleceu, foi... 11 anos atrás? 2010, 2011 por aí. 11, 12. Pô, bacana. E sobre a sua parceria que você tem com a Chris Lee, a doutora Chris Lee, como que isso aconteceu? Com essa sociedade de vocês? O que aconteceu? Vou contar essa história aqui pra vocês. A primeira vez que eu tô contando essa história aqui. Opa! Como é que eu conheci a Chris? Exclusivo, é isso aí. Como é que eu conheci a Chris? Eu tinha uma sociedade com o Robert e com o Jason, antes da Chris. Na verdade, antes do Robert e do Jason, eu tinha com o Albert. O Albert, infelizmente, faleceu, ele já tinha bastante idade, se separou da esposa. Ele era descendente, na verdade, ele nasceu realmente no Japão, se tornou cidadão americano quando eu era pequeno já, e tinha uma advocacia e tocava a vida dele, eu virei sócio dele. Logo bem antes, até de eu vir para os Estados Unidos, eu já tinha essa parceria com o Albert. Depois de um tempo, quando o Albert faleceu, eu conheci o Jason através de uma amiga que a gente tinha em comum. O Jason me apresentou o Robert, que já era sócio dele num outro escritório deles ali em Fort Lauderdale. E a gente acabou montando duas sociedades, né? Uma que a gente tinha, que era uma funding, e outra que era uma advocacia. Mas cada um trabalhava dentro da sua atuação ali dentro. E depois o Jason faleceu. E ele teve um infarto, infelizmente, isso foi em 2020. Foi em 2020. 2019, 2020. Eu continuei com o Robert, é uma das pessoas que eu amo. O Robert sempre foi assim um paizão para mim, né? Ele tirou o bar dele em 1975. Eu nasci em 1975. Uau. Então eu aprendi muito com o Robert, muito com ele. Assim, eu digo que grande parte do que eu conheço hoje sobre imigração eu aprendi com o Robert, mais até do que eu aprendi com o Albert. E tinha um cliente nosso, que eu não vou falar o nome dele aqui, óbvio, né? E que nós fizemos para ele um processo de EB5. E EB5, para quem não sabe, é um visto de investidor. Naquela época era $500 mil, hoje é 800 mil ou 1.080.000, se for o direto, 800 mil, direto 800 mil, 1.080.000 o indireto. E esse cliente nos contratou, quem fez o processo dele foi o Jason. E foi mandado para a imigração.
passou um tempo, esse cliente mandou um e-mail para a gente dizendo, olha, eu não quero mais que vocês acompanhem o meu processo. E como ele tinha amizade com uma outra pessoa, eu imaginei quem seria o tal representante dele, apesar dele não ter poder e nem capacidade de representá-lo. Né? E essa pessoa era uma pessoa que tinha sido sócio da Cris, que depois virou sócio da Cris. E quando aconteceu isso, eles depois cindiram a sociedade, eu acho que eles ficaram juntos 8 meses, 1 ano, alguma coisa assim. Aí eles cindiram a sociedade e eu recebi no escritório, em nome do Jason, a aprovação do EB5 desse cliente. Em nome do Jason. Tá? Ou seja, quando ele me pediu para a gente sair do processo, que ele estava nomeando uma outra pessoa, teoricamente ele estava nomeando a Cris Lee, né? Porque era a única que realmente era advogada. Quando nós recebemos a intimação dele em nome do Jason, eu peguei aquilo, falei com o Robert, falei, ó, esse cara aqui, você lembra dele? Lembro, ó, tá vindo publicação em nome do Jason, o que está acontecendo? Ele falou, mas quem que é o advogado? Eu falei, ó, até onde eu sei só pode ser a Cris. Ele falou, então manda para ela, né, e avisa para ela transferir a procuração para o nome dela. E quando eu mandei para a Cris, eu peguei o nome dela na internet, achei o e-mail dela, mandei para o e-mail dela e falei, olha, eu acabei de receber isso aqui, esse cliente é seu cliente. Ela falou assim, não, esse cliente não é meu cliente. E aí eu falei, putz, não foi juntada uma nova procuração para representar esse cara. E graças a Deus veio pra gente, porque senão ele não saberia nem o que estava acontecendo. Nossa. Né? E essa foi a primeira vez que eu falei com a Cris. Logo depois, eu fiquei preocupado, porque eu mandei também para o cliente, mandei um e-mail para ele, falando, olha, recebemos isso daqui, ele me agradeceu, super educado, falou, obrigado, vou tomar providências. E aí eu mandei uma outra mensagem para a Cris. Né? Eu falei, olha, Cris, eu gostaria que você olhasse essa questão, tal, porque foi aprovado, você precisa entrar com o ajuste de status desse cliente, veja se vocês vão tomar essas medidas, porque senão o cliente talvez nem saiba. E foi aí que a Cris resolveu falar comigo, porque ela queria entender o que estava acontecendo naquele caso. Certo. E foi a primeira vez que eu conversei via Zoom com a Cris. Nós conversamos bastante, eu expliquei o que tinha acontecido naquele caso para ela me contou umas coisas que também ela não estava mais naquela empresa onde ela estava, e ali a gente acabou criando um respeito entre um e o outro, que depois de alguns meses, 6, 7 meses depois, não lembro o tempo, mas mais ou menos isso, a gente acabou se encontrando, conversando, vamos tomar um café, e nessa aí acabou criando uma identidade onde a gente decidiu montar um negócio junto. Qual a diferença da Daniel Toledo e a Li Toledo? Boa pergunta. Muita gente faz essa pergunta. A Toledo, ela existe há 20 anos. E ela sempre fez, principalmente a questão de contratos internacionais e imigração. Muita gente não sabe disso também, vou falar isso aqui para vocês. Se vocês entrarem no site da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ali em cima no cantinho direito, se eu não me engano, tem ali indicação de advogados. Se você clicar na indicação de advogados do Estado de São Paulo, vocês vão ver meu nome ali. Então, vou até fazer melhor, eu vou jogar na tela aí. Legal. Vou jogar na tela, que daí pode ver. Legal. Mas mesmo assim, vai lá e digita também para ver que é verdade. Vai lá no site da Embaixada, escreve lá, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, clica lá em cima, indicação de advogados, Consulado Estado de São Paulo, a indicação dos consulados ali, você vai ver meu nome ali indicado. Tem vários escritórios ali que são indicados, são 20 escritórios, se eu não me engano, que eles fazem essa referência. São 20 escritórios e o seu tá ali. O meu tá ali. Ô, louco. E pra gente é muito legal, é muito bacana isso, porque a própria embaixada, a própria imigração dos Estados Unidos faz porque se você parar pra pensar, olha quantos escritórios tem aí. Sim, com certeza. São milhares, né? Pra você estar lá entre os 20 Não, ali. e quem for olhar ali, eles vão ver que o meu nome tá
por causa da letra T, né, tá bem em cima do Trent Watanabe, que é um dos maiores escritórios do Brasil. Quem cuida dos... Tá indo bem, tá indo bem. Quem cuida dos jogadores de futebol, quem faz é tudo o Trent Watanabe. Então é muito legal ali. Tá referenciado no meio daquelas pessoas ali, para mim é um orgulho muito grande, porque são advogados ali que são muito grandes e muito conhecidos, né? Tem o Tozini ali também, que é um gigante ali, tem Demarest Almeida, que é gigante também lá no Brasil, super conhecido. E a gente foi se solidificando em cima disso. Então a gente sempre fez toda a parte, principalmente vistos consulares, que são L, E, J, M, F. Hoje a gente não faz nem o M nem o F mais, e EB2 consular. Isso era o que a gente fazia, era o nosso carro-chefe. Quando a gente juntou a sociedade com a Cris já vinha com uma experiência muito grande, porque a Cris tem 33 anos só de advocacia e imigração. Então, é muito mais até do que eu. Né? E essa experiência dela, principalmente EB1, EB2, EB3, EB5, juntou o que a gente precisava de pecinha, né? Então, o que nós fazemos hoje? Todos os vistos que são Brasil, Portugal e Europa, né? Por causa da minha licença em Portugal, eu posso também peticionar na Europa. E Panamá, a gente faz via Toledo Associados ou Toledo e Coachella. E todos os processos USCIS, a gente faz via Li Toledo, que é a minha sociedade na advocacia, sociedade de advocacia mesmo, né? Não é uma empresa comercial, registrada como advocacia, com a Cris. Pô, bacana, cara. E quantos, só para dar para as pessoas terem uma noção, quantos vistos tem para vir para os Estados Unidos? Nossa, Lauri, eu acho que se você for contar as modalidades de cada visto, são 152. Se você dividir os vistos e as modalidades. Muitas pessoas pensam que deve ter uns 5, uma meia dúzia. Mas são mais de 100, 150. Se eu não me engano, são 152. Que a gente atua diretamente são uns 14 ou 15. Mas se você for olhar só por exemplo, family based, você tem ali várias categorias. Você tem para cidadão pedindo para filho maior, cidadão pedindo para filho menor, cidadão pedindo para irmão, cidadão pedindo para pai ou mãe. Certo. Aí você tem green card holder pedindo para esposa, para filho menor e para filho maior. Só aqui já foram 8 categorias. É uma árvore, né? Uma árvore então na hora que você abre isso aqui... É um leque gigantesco. Aí você fala, poxa, mas se eu tenho green card, como é que eu vou pedir... eu posso pedir para minha esposa, mas para o meu marido. Qual vai ser? Depende, pode ser um F2A, pode ser um CR. E aí você tem que ver dentro do enquadramento, ou seja, uma subcategoria abriu em outras 2 subcategorias. Certo, entendeu? Certo. Então na hora que você coloca tudo isso, eu não lembro se são 152 ou 157, mas são muitas. É bastante. É muita coisa. Bom, eu fiz um vídeo no meu Instagram hoje de manhã, pedindo para as pessoas mandarem umas perguntas, né? Então eu escolhi umas 5 aqui, 4, 5. Vou perguntar, ele não sabe, ainda não falei para ele. Nenhuma. Não sabe. Vamos ver se o cara tá bom na resposta aqui. Pera aí. Deixa eu pegar aqui, primeiro aqui, deixa eu ver quem mandou. O Diego Rios mandou essa pergunta. Tenho visto de B1 e B2, o que é de turista e negócios, né? De turismo, contrário. Isso, contrário. O cara tá bom aqui. que vence daqui 1 ano e na época que tirei era solteiro. Agora quero renovar e tirar o da minha esposa e filha. Será mais tranquilo pela sua experiência nessa área? Então ele tá querendo dizer... Vamos lá, para onde eu respondo? Você escolhe. Qual é o nome dele? Diego Rios. Diego, obrigado pela pergunta. Vamos lá. O visto B1 é um visto de negócio, o visto B2 é um visto de turismo. Né? É errado quando as pessoas falam, eu tenho visto B1, B2. Quando você entra com um deles só. Você nunca vai entrar nos Estados Unidos com os dois simultaneamente, tá? Porque a partir do momento que você cruza o border, você passa a ter um status e não mais um visto. Eu inclusive fiz um vídeo sobre o Alan dos Santos, onde as pessoas questionaram muito para mim, poxa, mas e se caçarem o passaporte dele? Eu vi. Né?
O que acontece se caçar o passaporte? Nada. O que acontece se rasgar o visto dele? Nada, porque o que importa para ele nesse momento é o status dele, não o visto dele, tá? Então vamos lá. Você renovar isso, tem uma fila gigantesca. O fato de você ter um visto e você pedir para sua esposa e sua filha, não exclui a sua esposa e a sua filha de uma entrevista. Talvez exclua a sua filha. Ele fala a idade da menina? Não. Não. Principalmente se ela tiver menos de 14 anos, ela não vai nem sequer... Mas ele fala que viajou 2 vezes para o Canadá e Cuba durante esse período, mas não para os Estados Unidos. Que bacana, você foi para Cuba, foi para China, Afeganistão, são lugares bons para você visitar antes de pedir um visto americano. Então é assim, não há obrigatoriedade de dispensa de entrevista para maiores de 14 anos. Pode ser que deliberadamente o consulado resolva entrevistar só a sua esposa e não a sua filha, ou pode ser que ele peça a presença das duas lá. Preencha a DS-160 direitinho, deixa claro que você tem visto, deixa claro que ela vai viajar junto com você. Na hora que pergunta ali se você tem outros familiares que vão viajar junto com você, menciona isso. Pode ser que facilite com certeza, mas não é algo garantido. É uma coisa que todos falamos, né? Que o visto não tem como garantir. Se alguém fala que garante, foge. Aí tem coisa. Foge. Sai correndo. Outra é do Femarques 19. Como alterar status de turista para visto K1 ou casamento? O nome dele é Felipe São Paulo. Isso não vai acontecer nunca, Felipe. Porque assim, você não consegue mudar um visto para um status, você consegue mudar um status para um status, não um visto para um status, tá? Então, e o visto K, você vai pedir consular. Tem inclusive alguns casos aí que a gente vê alguns advogados protocolando K nos Estados Unidos e mandando a pessoa para o Brasil fazer entrevista. Não é o procedimento correto, tá? Isso aí, na minha opinião, é perda de tempo, porque a USCIS tem uma competência e o consulado tem outra competência. Se a USCIS aprovar, você for na entrevista e o consulado achar que ele vai negar, ele tem a legitimidade para negar e vai ser negado, ponto final. Então você perder tempo na USCIS, na minha opinião, é perda de tempo. Também fiz um vídeo falando sobre isso, contando o caso de um cliente nosso de L1. Protocolaram, não fomos nós, protocolaram um visto de L1 para ele aqui na USCIS. Foi aprovado aqui, falaram para ele, agora vai para o Brasil estampar. Chegou lá, o cônsul falou assim, não, na minha concepção você não tem capacidade para um L não, muito obrigado, até logo, e cancelou o visto dele. Imagina então, só, nossa. Se você está no Brasil, protocole direto, não tem nada com status, não muda nada. Você protocola direto um K no Brasil, você vai fazer o visto. Se for aprovado o K no Brasil, que é o visto de noivo, né, é o fiancé visa, você vai poder entrar nos Estados Unidos. 90 dias depois você tem que casar obrigatoriamente e apresentar sua documentação de ajuste de status no processo de Family Based para o casamento. Ótimo. Essa pergunta aqui é bem interessante. Quem mandou foi a Kátia. Meu marido tem o Green Card, estou fora de status. Tenho que ir pro Brasil pedir perdão? É mais complexo do que você imagina isso. É assim, o fato de você ser casado com um cidadão americano, ele por si só já é waiver por estar fora de status. Existe uma corrente que ela permite que você, como Green Card Holder, faça a solicitação para o seu cônjuge e entre com um pedido de waiver. Quer dizer que esse waiver vai ser concedido? Não necessariamente. A grande maioria mas não necessariamente. Então, de repente, é melhor ela esperar o marido virar, já que ela está... Se tornar cidadão americano. Já que ela está casada mesmo com ele e ele já tem o Green Card, espera virar cidadão americano e aí a certeza... E não faça nada de errado até lá, que daí não fica mais tranquilo. Não, porque assim, eu tenho certeza que ela vai conhecer algum advogado que vai falar, vamos fazer o waiver, e eu vou receber agora, vamos fazer o waiver, vamos ver o que acontece, vamos ver o que dá, e na hora que você entra com um pedido de waiver e você já tem a negativa, você já chamou a atenção da imigração de que você está indocumentado dentro de um determinado país e já criou ali porque muitas vezes os Estados Unidos sabem que você está no país, mas você não está fazendo não é um alerta, não tem um aviso, a gente tem que retirar essa pessoa. Exatamente. Porque eles se focam mais nas pessoas que
cometem crimes ou tem algum problema com a lei. Exatamente, né? Ótima pergunta. A próxima aqui, acho que tem mais 3. É do Júnior Duarte. Quais as possibilidades de uma pessoa com o status vencido se legalizar? Já sabemos que casando com um cidadão americano, no geral, você vai poder ter uma grande chance de se legalizar. Mas fora isso, alguma outra maneira? Existe uma possibilidade de você fazer uma solicitação de um waiver. Eu vou mandar para você a normativa. Eu acho que seria legal você deixar a normativa aqui da USCIS para as pessoas Sim, lerem. é isso que eu ia falar do waiver. Que, né, o que é? Não é bem o waiver, porque essa é uma normativa nova agora de julho. Sei. Então, se eu for explicar, eu tenho receio das pessoas criarem expectativa. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a normativa direto com o logo da USCIS para o Lauri. Lauri, na hora de editar, coloca aqui vai estar na tela agora aí, vocês estão vendo. Vou sugerir para vocês lerem, interpretarem, e aí você conversa com o seu advogado de imigração, porque ele vai te explicar se aquilo ali cabe para você ou não, tá? Porque ela fala, pessoas que estão indocumentadas, ou em overstay, na verdade, é o termo que eles usam, dentro dos Estados Unidos, há menos de 10 anos e há mais de 3 anos. Tá? Existe essa possibilidade se você for aplicar algum visto de imigrante. Então faz o seguinte, leia aqui, interpreta, e aí você procura um advogado de imigração. Uns anos atrás, uma coisa que eu aprendi, eu saiu em notícia, não sei se ainda é a mesma coisa, mas se você está aqui, vamos dizer, fora, você entrou legalmente. Entrou legalmente, tem que ter entrado por fronteira. É uma grande diferença. Não pode pular muro. Exatamente. Porque se você cruzar a fronteira ilegalmente, aí complica tudo. Mas tipo, você está aqui há mais de 10 anos, vamos ver que a imigração te pegou. Parece que você estando aqui mais de 10 anos, nunca teve problema com a lei, você tem a possibilidade. Existia essa. Existia. Hoje não tem. Não tem mais essa. Não tem. Mas eu vou te mandar essa nova, essa agora de julho. Tá? Pessoas que estão aqui há menos de 10 anos, mais de 3. Que entraram por fronteira sem estourar muro, né? E que não tem nenhum criminal record no nome dela, ela pode entrar com essa solicitação. Mas eu não quero dar muito detalhe, porque as pessoas criam expectativas e aí fica muito fácil para cair em golpe. Né? Então faz o seguinte, conversa com o advogado de imigração que você confia. Tira o print aqui da tela do Lauri e conversa com o advogado de imigração que você confia, que ele vai te explicar isso daí, ele vai saber se cabe ou não cabe para você. A próxima aqui é sonho viajar. Esse é do Nathan. Sonho viajar para Orlando, mas tenho medo de ser deportado e meu sonho ir pro lixo. Por que eu faço? O que eu faço? Bom, Nathan, se você tem sonho de ir para Orlando e tem medo de ser deportado, dificilmente isso vai acontecer, porque eu imagino que você esteja fora dos Estados Unidos. Se você está fora, você não vai ser deportado, você vai ser impedido de entrar. Né? Exato. Para ter deportação, as pessoas não sabem disso e nem têm obrigação de saber, mas você precisa ter um processo de deportação. Você só é deportado efetivamente com uma ordem judicial. Né? Ou não é que o policial vai te pegar na rua e vai dar um te deportar. Não é assim. Não é assim. Você é preso, se esse vai ser o caso de ser deportado. É um processo longo, não é tipo assim, 1, 2 dias você vai. Não, pode levar meses, né? Ou até anos. Pode levar até anos. Né? Hoje não, já existe aí o fast track, né? Quando você é pego a uma determinada distância da fronteira. 100 milhas? 100 milhas, mas assim, depende. Se for 100 milhas, depende do período que você estava dentro da fronteira, ou imediatamente se você acabou de passar, ali ele já pode fazer a deportação expressa. Mas se vocês forem olhar a regulamentação de deportação, e eu sugiro para todo mundo, quem gosta, principalmente se tiver algum advogado assistindo aqui, vale a pena vocês lerem a INA, que é a Immigration and Nationality Act, que é a lei que regulamenta todo mundo que os Estados Unidos quer dentro dos Estados Unidos e quem ele não quer dentro dos Estados Unidos. Então muitas vezes as pessoas vêm e falam, poxa, mas foi impedido de entrar com base no 213 XYZ. Dá uma olhada lá por quê. Né? Às vezes as pessoas não entendem, só escreve no Google INA, I de igreja, N de navio, A de amor, e aí vocês vão ver ali a legislação inteira, vai lá no 213 e descobre por quê. Teve o visto negado 214B, que é o que muito está acontecendo aí. Vamos lá, vamos descobrir o que é o 214B. A pessoa falou que foi deportada. Foi deportada com base em quê?
vai falar o número do artigo, você vai lá e dá uma olhada com base em que ela foi efetivamente deportada. Então o fato de você entrar nos Estados Unidos e não conseguir passar a fronteira não é deportação, é impedimento de entrada. Boa, boa. Ótimo esclarecimento. E a última que eu tenho aqui da galera é, não tem o nome da pessoa, né, é o Oz Food Hunter, né, não sei qual é o nome dela, mas depois das eleições brasileiras, aumentou ou diminuiu o desejo de imigrar para os Estados Unidos? Eu sei a resposta, imagino que eu sei, mas gostaria de saber Vamos lá. sua experiência. Aumentou bastante, né? A gente vê algumas piadas aí que chegam a ser engraçadas. Aumentou 800 vezes o número de pessoas. Você não teria nem capacidade de onde você tirou esse número? É verdade. Mas aumentou bastante. Eu diria para vocês aí que praticamente triplicou. Eu vi em alguns jornais aí, não, aumentou em 17 vezes. Que número preciso 17, né, cara? Não está tirando essa informação. Mas assim, pelo número de chamadas que a gente tem, de atendimentos que o pessoal tem, dobrou, triplicou, normal. Mas qual que é o grande problema disso, cara? As pessoas imaginam, poxa, triplicou o número de chamadas, triplicou o número de processos, você está 3 vezes mais rico. Não, é o contrário. Triplicou o número de chamadas, mas quadruplicou o número de perfis de pessoas que não têm capacidade de vir. Então hoje, muitas pessoas, e eu falo sempre isso nos meus vídeos, eu falo isso para muita gente, 70% das pessoas que entram em contato comigo, eu nego o processo, porque não tem perfil, né? E se você acha que o perfil está muito na risca ali, às vezes, imagina você vai jogar futebol, né? Você entra no time falando, pô, vou ganhar, tô bem, tô positivo, vou arrebentar, e às vezes você perde. Imagina se você entrar no campo já achando que você vai perder, né? Você vai tomar goleada, cara. Então, eu sempre falo isso para quem trabalha dentro do escritório e para os nossos clientes. Se a gente acha que tá legal, vamos. Se a gente acha que, putz, esse vai ser complicado explicar, é melhor não aplicar. Porque o valor de um processo, muitas vezes, é a economia da pessoa. É verdade. Né? É o carro dela, é a poupança que ela tinha guardado para pagar a faculdade do filho, ela fala, pô, vou dar uma outra oportunidade. Tem gente que vende a casa para poder fazer... Exatamente. E você não vai querer, tipo, se você vê o histórico da pessoa, na qualificação, tipo, não é o momento, não faz sentido você tirar o dinheiro da pessoa. Concordo. Não faz sentido, né? Apesar que tem lugares aí, pessoas que não tá nem aí, quer o seu dinheiro, né? Mas... Cara, aí vai uma questão de ética e fé, né? Que essa pessoa tem, do tamanho do karma que ela quer carregar para a vida dela. Exato. Mas a gente não pega, e a gente nega 70% hoje dos processos. E hoje, todos os processos, sou eu que faço as entrevistas iniciais com os clientes. Depois que eu faço essa entrevista, eu preencho sempre um formulário grande, eu vou anotando tudo que a gente conversa, eu pego esses formulários e mando para os meus sócios. Então, quer dizer, antes de mandar o contrato para o cliente, passou por no mínimo 2 advogados. Certo. Para dar um feedback e falar, ó, não, agora nós vamos assistir. E antes que eu esqueça, que você falou que você é o primeiro, praticamente, que faz, né, conversa com a pessoa, tem algum custo? Tem. Tá. Tem porque assim, é muito fácil você... porque se não tem custo, aí não para. Não, você não para, você não trabalha, e você tem um monte de oportunista que não está ali, né? Eu, estudei minha vida inteira, continuo estudando minha vida inteira, e dou aula, meu tempo tem um valor. Claro. E como nós não somos uma empresa de consultoria, nós somos uma advocacia, ninguém conversa com os clientes, ninguém, antes de mim ou dos meus sócios. Ninguém conversa. Certo. Então não vai ter uma conversa com o assessor de contas a pagar, com o assessor de triagem, ou com a... Não existe isso. Certo. Dentro de uma advocacia você conversa com um advogado. O advogado. Não tem ninguém mais. Se não conversa com o advogado, é para marcar com o advogado. Exatamente. Com a secretária é para marcar com o advogado. Sim. Mas ninguém faz análise de perfil, não aceitamos. As pessoas falam, poxa, mas eu vou mandar meu currículo para pelo menos você dar uma olhadinha.
não vou fazer, não fazemos isso. Às vezes os detalhes que estão no currículo não são os detalhes que as pessoas passam pra gente. O fato de eu conversar olhando no teu olho, eu faço perguntas que às vezes você não colocou no seu currículo, né, e que pode ser uma coisa importante. Dependendo do tipo de visto, como se for um visto para você abrir um business, por exemplo. Eu preciso entender do seu business, eu preciso saber o que você vai querer fazer, claro. eu preciso saber qual vai ser o business, porque senão eu não vou conseguir desenhar e escrever aquilo numa petição. Então, a gente precisa ter esse contato com o cliente para poder diagnosticar e aí sim fazer um direcionamento. Que nem o médico. Não adianta você chegar, é engraçado, as pessoas querem mandar para o advogado um currículo para ele fazer uma análise prévia, mas escreve num papel. Né? Pega uma pessoa aí que tem um problema de saúde sério, escreve num papel, ela está com dor nas costas e dói a unha do dedinho quando ela vai escrever. Manda isso pro médico. O médico vai dar risada na sua cara e fala, pô, não dá, eu preciso ver exame, eu preciso conversar com você, preciso tocar ali para ver onde que está doendo, para saber o que está acontecendo. Com o advogado é a mesma coisa, se ele não tiver informação, ele não consegue passar a informação no processo. Eu diria, se um escritório de advocacia ou consultoria aceita pegar seu dinheiro só olhando o seu currículo, para mim aí tem coisa. Lógico que tem. Aí eles só estão interessados em pegar o seu dinheiro. É linha de produção. Né? Você vai pegar o formulário, vai trocar os nomes no formulário, o resto já está preenchido ali, copiou, colou, mandou a petição. E aí eu também já vi matérias, e isso aqui não é só de brasileiro, não. Eu vi, que acompanha o noticiário americano, já vi de outras nacionalidades, onde alguns até realmente são advogados, mas o que eles fazem, eles pegam uma coisa já pronta, uma carta pronta e coloca nome de várias pessoas, usam o mesmo... É a mesma coisa. A mesma coisa. Tipo assim, coisa. Se o oficial da justiça da imigração for realmente ver, pô, essas duas pessoas aqui completamente diferentes têm o mesmo histórico, tipo assim... Porque uma hora chega, a conta chega. Claro que chega. Uma hora chega. Claro tipo, que chega. onde você achou que fez tudo certinho. Você tá aqui 5 anos, tudo beleza, aí batem na sua porta, ó. Achamos a fraude que aquele escritório fez. Tá bom, não foi culpa sua, mas agora... Vou te contar uma história aqui. Opa, também a primeira vez que eu conto essa história aqui. Gostei. Nós recebemos um cliente faz uns 6 meses. Aí a Cris conversou com ele, não fui eu, tá? Aí ela me ligou e falou assim, Daniel, a gente conversa sobre todos os casos, cara, todos. Seja caso dela, seja caso meu, a gente conversa sobre todos. Todos os dias eu converso com a Cris pelo menos 1h30. Todos os dias. Aí ela virou pra mim e falou assim, Daniel, um caso assim, do escritório tal. Aí eu peguei e falei, Cris, vamos pedir o FOIA desse cliente. Ele teve o visto negado lá, tá? E FOIA é o histórico da pessoa com a imigração. Exato, ou com a imigração, com nos Estados Unidos. Certo. Tá? Eu posso pedir o FOIA de qualquer uma das entidades governamentais. E ela pegou e falou assim, não precisa, porque ele mandou a cópia do processo pra gente. Eu falei, Cris, eu não sei, mas meu anjo da guarda tá falando para pedir o FOIA desse cara. Em vez da gente reaplicar, vamos pedir o FOIA. Eu adoro FOIA, cara. Adoro. Porque dá a lição de casa, né? Você conta até o que não pergunta ali. Aí eu falei, bom, vamos pedir o FOIA dele então. Pedimos o FOIA. Veio em 40 dias mais ou menos. Aí eu peguei o processo dele na imigração tinha 600 páginas. 600? 600, é normal. Tá. Então tá. Ele era um EB2, é normal ter 600 certo. páginas. O FOIA dele tinha 1.300 páginas. Isso mais é normal? do que o dobro. Isso não é normal. Não, claro que não. O FOIA que é uma, 2 páginas? Não, o FOIA tinha que ter a cópia integral do processo dele. Então 600. Mais umas 3 ou 4. Tá. Que são relatórios de entrada dele, certo. que ele falou na aplicação do visto e tudo mais. Então mais do dobro. Mais do dobro. Aí eu comecei a olhar ali e eu percebi que tinha muitas entradas dele. Alguém tinha feito algumas denúncias dele. Brasileirada, né? O cara tinha aberto um restaurante ali, fizeram denúncia e mandaram para imigração. Nada, inútil, coisa besteira, não tinha nada a ver aquilo ali. Mas o processo dele com 600 páginas, que foi apresentado para a gente, na verdade tinha 30 páginas a mais.
No de No 600 FOIA. tinha... Ah, tá. O mesmo processo no FOIA, Mas tinha tinha 30 30 páginas a mais. mais. Aí nós começamos a olhar, eu falei, caramba, não está batendo o número de páginas. Começamos a passar documento por documento, um por um. Aí, pô, caramba, tem um certificado aqui de conclusão de um curso. Aham. Não está aqui no processo. Separa. Tem outro certificado, separa. Tem uma carta aqui de um cara que não está no processo, separa. Aí começamos. 30 documentos, mandei para ele. Aí o cliente falou, retornou, isso não é meu. Falei, como não é seu, o teu nome está aqui. Aham. Nunca fiz esses cursos. E você acreditou nele? No que ele... Acreditei, porque aí ele mandou para o advogado perguntando, olha, mas o que é isso aqui no meu processo? Aham. E o cara não respondeu nunca mais. O que aconteceu? O que a gente acha que aconteceu? Aham. Era um escritório de consultoria, não é uma advocacia. Não, ainda existe? Existe. Ele tem ali os modelos de diploma que ele vai usando para enfeitar o processo e tentar dar uma aprovação. O que acontece? Se esse processo fosse aprovado, graças a Deus não foi, mas se esse processo fosse aprovado e o cara fosse chamado para uma entrevista, o agente da imigração ia chegar para ele, ia olhar assim e falar assim, ô, seu Manuel, esse curso que o senhor fez aqui na faculdade XYZ de Tiririca da Serra, ele vai fazer uma cara de como? De perdido, assim, né? Você pegou o documento errado, não é da outra pessoa. Vai tomar uma fraude contra o e, governo tipo, americano. E a pessoa não teve nenhuma intenção de fazer... Não. E tá E confiou... nem precisava, porque Exato. o cara tinha um currículo Exato. muito legal. Ele nem precisava, né? Mas às vezes, como o escritório de consultoria não tem responsabilidade técnica para assinar ali, o cara falou, vou juntar aqui o que eu acho que vai ser bacana, que vai ajudar a passar o processo e vambora, vai ser aprovado. Ia colocar o cara numa furada absurda. Graças a Deus o caso dele foi negado. Entendeu? Então isso pode acontecer. Tem que tomar muito cuidado aí, viu? Mas deixa eu te perguntar, estamos aqui já faz um tempinho legal, hein? Para terminar, qual o seu conselho para as pessoas? Tipo, qual a maneira mais fácil e legal de vir para os Estados Unidos? Qual o seu conselho no geral para isso? Vamos lá. Primeira coisa, sempre falo isso para as pessoas. Conversa com um advogado de imigração. Eu? Não. Aquele que você tem maior afinidade. Você pode conversar comigo e não ter afinidade nenhuma. Pode ser que eu converse com você e não tenha afinidade nenhuma. E o advogado tem também o direito, apesar de o brasileiro achar que ele Código de Defesa do Consumidor, né? Isso não existe. Se o advogado não se sentir bem de representar alguma determinada pessoa por qualquer razão, ele não vai querer pegar o caso. E ele tem o direito de não querer pegar o caso. Então a melhor coisa que você pode fazer, conversa com um advogado que você tenha melhor afinidade. E eu sugiro a você que sempre que você for conversar com um advogado de imigração, faça perguntas sobre o procedimento do processo. Peça para ele te explicar o procedimento, pede para ele te contar como que é um processo, como ele é feito, como ele é montado, quais são as etapas. Olha no olho dele, vê se ele sabe pontuar cada uma das etapas. Pergunta se ele sabe o timeline ali, como é feito aquele processo, quais são as regulamentações daquele processo. Muitas pessoas falam, poxa, eu quero aplicar um EB2NW, por exemplo, virou moda EB2NW, né? Tá em tudo quanto é lugar. Só que as pessoas não sabem que EB2 é uma coisa e NW é outra coisa que é regulamentado por outra legislação. Nós estamos falando EB2 na INA e o National Interest Waiver pela DANASAR, né? E muita gente fala visto EB2NW também. EB2NW não é um visto, apesar dele ser descrito na INA como visa, né? Se você olhar logo no começo da INA, ela faz a distinção do que é um visto. Ela descreve, ela conta o que é um visto. E o visto, ela mesma coloca como um stamp no seu passaporte. E o EB2 nunca vai ser estampado no seu passaporte porque ele te leva a um green card. Então ele não é um visto. Ele deixa de ser um visto, ele passa a ser um procedimento de visto, mas não é um visto porque ele não vai ser estampado no seu passaporte, que vai te levar ao seu green card. Então assim, pergunta isso para o seu advogado, pede para ele te explicar, pede para ele te contar como vai ser esse procedimento e aí vai ficar bem mais fácil para entender e escolher quem vai representar. Aquela acabou, mas tem outras duas ali. Morreu.
Ó, eu falei que essa é a última pergunta, mas eu tenho mais uma só, tá? Vamos lá. Aí eu prometo que eu encerro. Você falou EB2, e eu sei que tem uma onda de EB3 por aí, que o McDonald's tá contratando, você faz o esquema aí. Como é que esse negócio é válido? É verdade? Não é verdade? Eu tenho uma ideia de como funciona, mas pra galera aí que não sabe, vamos lá. acho que é interessante Tomara que você tenha explicar. bateria aí. Vamos lá. Vou explicar para você como é que funciona o EB3, vai ficar fácil. Você mesmo vai chegar a essa conclusão e você mesmo vai responder. E quando eu acho legal quando as pessoas chegam à conclusão, porque elas entendem e ela mesma cria a resposta para ela. Como é que funciona o EB3? O Lauri quer contratar uma pessoa para trabalhar no Fellascast como cameraman. Certo. Tá? Aí o Lauri e o Éder, 2 cidadãos americanos. Precisa ser cidadão americano? Não. Basta que a empresa contratante seja baseada e tenha necessidade nos Estados Unidos. Ela vai falar assim, olha, eu preciso contratar, não estou achando no mercado aqui ninguém para ser cameraman, quero trazer alguém de fora, vou fazer um procedimento de contratação. O Lauri pode contratar o Daniel? Posso. Não pode. Como não posso? Não pode. Pô, mas você é um cara bacana. Não pode. Porque se você quer contratar alguém externo que não seja americano ou green card holder ou que tenha uma autorização Permissão. de trabalho aqui nos Estados Unidos, você só pode escolher essa pessoa depois que for feita a seleção. Certo. Senão é fraude. Tá? Já respondi uma parte da Você sua tem que pergunta. fazer entrevista, né, também. Tem que ter aquela Tem que fazer entrevista. entrevista. E... Então, como é que funciona o passo a passo? Primeiro passo, Lauri Éder pega os Fellascast, vai mandar para o Departamento de Trabalho, o DOL, Department of Labor, vai mandar uma solicitação de um documento que demora aí uns 3, 4 meses para vir, que se chama Prevailing Wage. Ele vai descrever a vaga, atribuição, valor, tudo mais, falou, olha, DOL, eu quero trazer o Daniel, mentira, quero trazer um cameraman. Esse cameraman precisa saber isso. Qual é o minimum wage para esse peão aqui? É $25 mil por ano. Ok. Você vai ter o prevailing wage na mão. Aí você vai publicar as vagas. 30 dias. Publica. Em local de grande circulação. Jornal, revista, rádio, publica. Televisão, tudo o que você quiser. Tá? Publica. 30 dias. Depois, 30 dias para fazer entrevista destas pessoas. Então, 30 dias para publicar, aí tem mais 30 dias para fazer a entrevista, caso tenha pessoas interessadas. Aí o Daniel mandou o currículo. Mas junto com o Daniel, teve o Michael, teve o Joseph, teve a vários Silvia, cidadãos americanos. Maria, Vai ficar várias mais pessoas. fácil. Não necessariamente americanos. Não, mas várias pessoas mandaram. Que podem trabalhar aqui. Pessoas que querem trabalhar com você. Vamos imaginar que todas essas pessoas que mandaram são estrangeiros, tá? Para ficar em par de igualdade, para as pessoas entenderem. Legal. Aí o Lauri e o Éder escolheram o Daniel. Você tem a liberalidade de escolher quem você quiser, desde que você justifique por que você escolheu o Daniel. Entendi. Tá? Aí você tem que ficar 30 dias quietinho, por lei, silêncio. 30 dias publicou, 30 dias entrevista, mais 30 dias de molho. Silêncio. Tá. Passados 30 dias, você manda de novo um processo para o DOL, para o Department of Labor, pedindo para eles o PERM, que é a Labor Certification. Tá? Mais 4 a 5 meses eles demoram para mandar a LC. Quando eles mandam essa LC, aí você pode protocolar o processo na USCIS pedindo a aprovação do EB3 e o ajuste de status do Daniel. Certo? Mas qual que é a grande sacada aqui? Você é obrigado a publicar, você é obrigado a selecionar e entrevistar, e você é obrigado a justificar por que você escolheu o Daniel. Se ficar em algum momento evidência de que você já tinha escolhido o Daniel antes da fase 2, fraude. Ainda mais quando você paga... Que você paga... que eu vejo isso demais, tipo... Né, no meu Qual canal, é o rastro? As pessoas perguntam, não, mas custa só 20 mil. Eu falo assim, você fez entrevista de emprego? Primeiro, se você está pagando, nem entrevista fez e já estão te dando emprego, é fraude. É fraude. Não tem outra. Porque se você entende o procedimento inteiro, quais são os requisitos, você mesmo fala, caramba, não pode isso.
Porque se eu estou pagando para alguém me garantir essa vaga dentro da entrevista, é fraude. E pode até dar certo. Pode dar certo e pode perder o green card. Exatamente. Quando a fraude é descoberta... Perdeu. E como falei, você pensa que fez tudo certinho, mesmo lá atrás, você tá sabendo que alguma coisa não tá certa. Pô, você vai ficar morando, vivendo aqui naquele pensamento, pô, e amanhã? Será que vão bater na minha porta? E que é um exemplo, ó, a Cris tem um caso que foram 5 pilotos de avião que vieram por uma empresa, eu não vou falar onde essa empresa tá, porque senão vai linkar uma coisa com a outra. Mas essa empresa, em um ano, ela contratou 14 pilotos. Todos brasileiros. Todos. É uma empresa bem pequenininha de aviação, bem pequenininha mesmo, aviação particular. Ela contratou 14 pilotos, todos brasileiros. Todos eles pagavam para essa empresa $32 mil. E depois de um ano que saísse a liberação do green card definitivo deles, que eles tinham que cumprir um ano de contrato, eles pagariam mais $10 mil para que a empresa liberasse eles para trabalhar onde eles quiserem. O que aconteceu? 14 pilotos, todos brasileiros. Anota, hein? 32 mil cada um. Você está preocupado com isso? Não. A imigração só falou assim, opa, peraí, é muita coincidência. Sim, claro. Só tem piloto no Brasil? Não tem outro lugar no mundo? É porque brasileiro é muito bom. Abriram uma investigação, caçaram o green card de todos os 14, todos. Todos fizeram errado, né? Pagaram. E esses entraram com a Cris para pedir o dinheiro de volta, porque eles caíram, né? Caíram. Mas isso acontece e infelizmente as pessoas às vezes naquela expectativa de poxa, eu estou fazendo um negócio certo, tô contratando uma empresa aqui que vai cuidar da minha seleção. Na verdade você tem que tomar cuidado, porque se essa seleção for armada, for combinada, se for contratada, é fraude. Eu cheguei a ver no Facebook esse é um cara de consultoria que ele estava buscando as pessoas. Claramente, né? Não sei o que, precisamos de emprego, não sei o que, de trabalhadores. Aí eu, de vez em quando, eu solto umas mensagens lá, né? Aí eu falei assim, não, é garantido. Eu falei, como assim garantido, meu amigo? Aí bateu boca comigo, mas sabe, né? A galera não consegue acompanhar. Não, tipo assim, cara, não... falou garantido, que não tem falha, meu, cai fora. Porque você vai jogar seu dinheiro no lixo. Tem um advogado, ele é advogado mesmo, indiano, que está na Califórnia. Ele garante um EB2 por $5 mil. 5 mil tá bom o preço, hein? O custo do processo vai jogar no lixo. É 14. Custo é 14. Ele garante por 5. Mas como isso? Ele não tá preso? Como é que é? Mas nos Estados Unidos é tudo perfeito. Tá na Índia. Ele é licenciado na Califórnia, mas ele mora na Índia. Putz. Aqui tá também, as pessoas não se ligam nisso, né? A pessoa nem tá aqui nos Estados Unidos, tá fazendo esquema e o seu dinheiro, ó, foi embora. Sumiu, acabou. Acabou. Bom, acho que deu, né? Pô, dá pra conversar o dia inteiro aqui, Daniel. Doutor Daniel, muito obrigado, não, cara, doutor, prazer. Não, cada vez me chama doutor, nasce cabelo branco. Doutor? Não, faço não, já tô com barba branca. Queria agradecer, pô, galera, dá um tapa no like aí, eu vou deixar as informações do Daniel aí na descrição. Vai lá no canal dele, dá um apoio. Se tem pergunta, ó, o cara é mestre. Quando ele falou, vai no advogado, você sente mais confiança, eu confio nesse aqui, hein. Olha lá. Alguma outra mensagem? Obrigado, é só isso também. Obrigado de novo. Sucesso demais para vocês nos Felascast. Éder, abração, tô esperando vocês. Próxima, aqui, Éder, vem aqui, hein? Próxima vez com a gente aqui. A gente estamos com um projeto de viajar aos Estados Unidos. Legal. Uma vez por mês, talvez, um outro mês, a gente pega. O cara tá falando em comprar um carro para fazer isso. Caramba, legal demais. Mas quando tem dinheiro, né? Quando o cara tem dinheiro. Pega um Sprinter, dá pra vir tranquilo, botar todo mundo ali atrás confortável. Falou, galera, até a próxima. Fui!